Olá, alunos e alunas, boa noite. Meu nome é Maria das Dores Gandra. Meu conteúdo disciplinar é História e hoje nós estamos aqui para um conteúdo muito interessante e importante, que é os ciclos econômicos no Paraná. Mas hoje, especificamente, nós vamos estudar sobre o café e a cana-de-açúcar. Estes temas, o café e a cana-de-açúcar, nos faz ter uma reflexão muito importante para nós entendermos a história econômica do Paraná. Como se deu a história econômica do Paraná nos nossos primórdios. O café, também chamado de ouro verde, e a cana-de-açúcar. Não significa que estes dois produtos agrícolas foram a base sempre da nossa economia. Nós tivemos o extrativismo, mas hoje o nosso objeto de estudo, então, é o café e a cana-de-açúcar. Espero que vocês façam um bom aproveitamento desta aula, porque nós já havíamos estudado sobre a geada negra, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse questionamento do café e da cana-de-açúcar aqui no Paraná. Alunos, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, a nossa aula, nós não podemos deixar de nos lembrar de alguns questionamentos. Dentre eles, um que é de suma importância. Vocês já imaginaram como se formou a economia do estado do Paraná? Quais foram as bases desta economia? Ela sempre foi uma economia industrial como nós temos hoje? Ou ela se deu de uma outra forma? Nós, como historiadores, vocês, como alunos, devem ter um pensamento reflexivo sobre isso. E tudo na história começa com uma base agrícola. O homem, desde os remotos tempos, ele buscou na natureza o seu sustento. E depois, essa prática evoluiu para uma economia agrária, moldada nos moldes como nós temos hoje. E quais foram esses produtos que formaram a nossa economia? Como nós já havíamos dito, nós estamos estudando os ciclos econômicos do Paraná. Mas hoje nós queremos fazer um estudo, ainda que breve, porque não temos tantas aulas mais pela frente, mas nós queremos fazer um estudo, ainda que breve, primeiramente, sobre o café. Então, como que iniciou a cultura do café aqui no nosso estado? Nós entendemos que o café, a cultura do café, teve uma participação importante na agricultura e na formação econômica do nosso estado. E hoje, de uma maneira ainda muito relevante, breve, nós estamos fazendo este estudo sobre o café e sobre a sua importância na formação da nossa economia. Assim, também, nós podemos dizer que outras culturas também foram importantes para a nossa economia. Porque o café não foi, desde sempre, a única base. Até porque, em 18 de julho de 1975, nós tivemos, então, uma catástrofe natural, que foi a geada negra, que nós já estudamos em outra aula. Essa geada negra dizimou milhões de pés de café, ocasionando, assim, um grande desastre para a economia do estado. Então, o estado do Paraná, que se fundamentava
mais especificamente na cultura do café, passa por esse momento de grande instabilidade, porque é assolado por essa geada que mata a cafeicultura, mata todas as lavouras de café. E o que isso provoca? Provoca a desestabilização da sociedade. As famílias perdem o seu sustento. Muitos pais de família, muitos donos de grandes propriedades e pequenas propriedades não aguentam e chegam a se suicidarem. Mas nós temos também aí uma outra problemática. A problemática de que acontece um grande êxodo rural. As famílias têm que sair das lavouras, porque as lavouras foram destruídas pela geada. Então, essas famílias precisam buscar uma nova forma de sobrevivência, porque elas não estavam mais acostumadas a outras culturas, ao extrativismo, por exemplo, porque tinha cedido lugar para as lavouras de café. E estes homens e mulheres que são migrantes, que vieram de outros estados, sobretudo de São Paulo, de Minas Gerais, para poderem trabalhar na cafeicultura, se veem então sem aquela base, que era a economia do café. Então, o estado do Paraná passa aí por um grande momento, por uma grande turbulência, e fica com a sua economia totalmente vulnerável. Era preciso encontrar outro meio de subsistência, porque aquele êxodo rural provoca grandes estragos também nas cidades. O comércio é profundamente afetado por isso. Enfraquecido, porque as pessoas perderam o poder de compra. Mas o ser humano, ele é capaz de se reinventar. Por muitas e muitas vezes, o ser humano busca ali, na dificuldade. Entendam isso, alunos e alunas, que o ser humano busca na dificuldade o seu melhor. E então, nós começamos a ter uma diversificação da cultura. Os pés de cafés, que foram todos destruídos pelas geadas, passam a dar lugar, então, à soja, ao milho e ao trigo. Mas, somente essas culturas não eram o suficientes para que nós tivéssemos uma economia bem consolidada. Nós precisávamos de uma economia consolidada e diversificada. Nós não estamos falando de uma simples troca, de trocar o café pela soja, pelo milho e pelo trigo. Então, é aí que começa a nossa transformação econômica. O espaço rural paranaense se diversifica e chega então no solo paranaense a cultura da cana-de-açúcar. Percebemos o quanto que foi importante essa mudança, esse trâmite de não ficar parado apenas na cafeicultura, mas da diversificação. E a cana-de-açúcar chega como um produto que continua até nos dias atuais. Então, nós vemos, alunos e alunas, a importância que nós temos da diversificação das culturas. Caros alunos, espero que vocês tenham apreendido bem deste conteúdo. Eu encerro a minha aula lembrando que nós não estudamos apenas os produtos agrícolas, cana-de-açúcar, café, milho, soja, trigo, mas nós deixamos bem claro que uma
uma economia sólida e sustentável tem que ter a diversificação de produtos. Agradeço a atenção e o estudo de cada um. E nós faremos alguns exercícios de atividade de fixação para a nossa avaliação. Boa noite.